Boa tarde, nação rubro-negra. Flamengo anuncia de forma oficial Michel. Todas as notícias do Mengão aqui agora no Sport Visão Fla. Constelação no departamento médico, desfalques do Flamengo. Muitas estrelas no DM para o jogo de logo mais contra o Bolívar. Matias Vinha, cirurgia no joelho. Só ano que vem, né? Uma pena. Everton Cebolinha, cirurgia no tendão de Aquiles. Pedro, o Evair dos tempos modernos. A elegância em campo, lesão na coxa. Gabigol, lesão na coxa. Arrascaeta, lesão na coxa. Wesley, lesão na coxa. E o Alan com traços falsêmicos. E não me perguntem o que é isso. Eu não sei, mas eu vou pesquisar. Mas eu sei que é um problema, um tipo de anemia. E que poderia dificultar até a participação. Poderia não, que dificulta a participação dele, principalmente numa situação que o Flamengo vai enfrentar de mais de 3.600 metros de altitude, então ele não pode jogar também. Quando o indivíduo tem uma proporção de hemoglobinas normais em percentual menor, e aí por isso impede de praticar atividades físicas, né? Muito bem, doutora Ferrão. Não, aí é o tio pesquisa aqui mesmo. O tio da pesquisa. Vamos ao vivo então para La Paz. O amigo Fernando Campos, o Donan. Ele não tem. O corredor de La Paz. Tá vendo a pista de atletismo? Vai ter que fazer 100 metros, hein, dona? 100 metros rasos aí. Ele tá na pista de atletismo. Tem que correr todo dia. Correu para Mário Spinelli, vai ter que correr pro Bira também. Bom dia, eu não tinha visto na hora, ontem, mas já vi o vídeo do senhor correndo. Vai com calma, amigo Donan. Bom dia. Muito bom dia, Abel, Bira, Breiler, ô Breilov, hein? Natália Ferrão, fã de esporte, direto do Hernando Siles. Hoje, mais tarde, o Flamengo vai definir a vaga contra o Bolívar. Como vocês falaram aí, primeiro jogo 2-0, primeiro gol marcado pelo Luiz Araújo, segundo gol no finalzinho ali na bola parada com o Léo Pereira. Né? E até vou mostrar um pouco o gramado aqui para vocês. O gramado um pouco irregular, viu? Estão fazendo os últimos reparos aqui no gramado, né? Ontem é importante lembrar, no Hernando Siles a gente teve a partida entre The Strongest e Peñarol. O The Strongest venceu por 1-0, né? Mas o Peñarol se classificou por conta, né, do 4-0. Então estão fazendo os últimos reparos hoje. Aqui um estádio, né, extremamente tradicional, o maior de La Paz, capacidade de 45 mil torcedores. E a expectativa hoje é que a gente tenha mais de 40 mil torcedores, né, tentando empurrar o Bolívar para uma classificação histórica contra o poderoso Flamengo. E como chega esse Flamengo, né? Como chega esse Flamengo para a partida de hoje? Um Flamengo que tem muitos problemas de parte física, não tem conseguido manter a intensidade sem a altitude, e você tem um impacto da altitude. Aqui a altitude 3.640 metros, companheiros. Eu estou tranquilo, por enquanto, mas eu não jogo, né? Quem joga tem um desgaste físico muito grande. E um Flamengo, como vocês falaram, dilacerados, né? Com muitas lesões, sem Pedro, sem Cebolinha, sem Alan, sem Vinha, sem Wesley, sem Arrascaeta, muitos jogadores de fora, e o Tite quebrando a cabeça para formar a sua equipe ideal. Acho que a gente pode falar aqui no debate que a gente vai ter no 360 sobre um time forte ainda. Tem que jogar com muita inteligência o Flamengo. E para passar uma última informação, o Flamengo chegou ontem de noite em Santa Cruz de la Sierra e só vem para La Paz hoje. A comissão técnica quer ter o menor tempo possível de impacto com a altitude. Então a previsão é de chegada às 7 horas, né, aqui no horário, né, de La Paz, no estádio. Eles vão vir direto, né, do aeroporto para o estádio para tentar sacramentar essa vaga para a próxima fase da Libertadores. Amigos, estou aqui disponível para a gente começar o debate. Qual que é o fuso horário? O jogo aqui vai ser 9h30 da noite aqui. Que horário aí em La Paz? Aqui 8h30. Aqui 8h30 da noite. Tá. Uma hora a menos. Bira, como que você analisa, o que você imagina para esse confronto? Essa informação trazida pelo Donan é interessante. Já deu certo várias vezes com clubes de ficar em Santa Cruz de la Sierra, que é nível do mar, que não tem altitude, e horas antes do jogo só ir para La Paz para diminuir esses efeitos da altitude. Às vezes funciona e ajuda, às vezes não. Então, a ideia é que os estudos mostram que quando você chega na altitude, demora um tempo até o corpo começar a sentir. Se você conseguir colocar o jogo de futebol dentro desse tempo,
você consegue jogar sentindo menos. E foi até interessante o Donan falar, porque daí tem 2 exemplos de quando isso não aconteceu e times sentiram muito. Um é com o Flamengo. Tem o Flamengo, eu já nem lembro o ano, acho que foi 2007, quando enfrenta o Real Potosí, lá em Potosí. E o Flamengo mais sente alto muito. ainda, não é? Potosí. Isso, que daí o Renato Augusto, na época, até tem que ficar com oxigênio respirando. E o Flamengo tem muitas dificuldades. Em Potosí, não tinha um grande aeroporto na época. Então o Flamengo teve que dormir a noite anterior numa cidade já próxima para ir por terra até Potosí. Então aquilo potencializou o efeito da altitude. Foi 2007. Isso, acho que foi, E então aquilo potencializou o efeito da altitude. Então o torcedor do Flamengo que tem muito aquele jogo em Potosí na cabeça vai lembrar desse jogo e vai lembrar que talvez não lembre que o Flamengo não conseguiu viajar em cima da hora para Potosí naquele caso. No ano seguinte o Flamengo mete 3-0 no Cienciano em Cusco com 3.300 porque dava para viajar em cima da hora. E o Peñarol ontem joga com o The Strongest e o Peñarol, sabendo tudo isso, resolve contra a maré e chegou em La Paz no domingo. Foi uma decisão do Diego Aguirre, o técnico, de chegar no domingo, porque ele achou que vai ter 3 dias para se adaptar um pouco, vai sentir, só que por outro lado ele ia treinar em La Paz, então os jogadores poderiam se acostumar com a velocidade da bola, tentando ganhar por esse lado. Olha, não deu certo não, viu? O primeiro tempo do Peñarol foi tenebroso, o Peñarol, assim, claramente sentindo, não conseguindo correr direito, depois acertou um pouco, mas o Peñarol com muitas dificuldades. Então, o Peñarol tinha uma vantagem de 4-0. 4-0. O Flamengo tem 2. Mas então, acho que até o Peñarol desde ontem já mostra que a atitude do Flamengo é a mais adequada. O Peñarol tentou fazer uma coisa diferente, ousada, se desse muito certo e o Peñarol fosse bem, até poderia colocar uma pulga atrás de orelha de planejamentos no futuro, mas não deu certo não. Porque não tem só a questão da respiração, tem essa questão da velocidade da bola. Né? Pro goleiro, principalmente, né? Ele tá ali, é diferente. Eles fazem muito gol de chute de fora da área, os bolivianos lá em La Paz. E cruzamento também, porque pega os zagueiros desprevenidos. Diga, Donan. Esse é um ponto fundamental para a gente debater esse jogo aqui, porque o Flamengo tem demonstrado uma dificuldade muito grande na bola aérea. Bola aérea defensiva, tem sofrido sem altitude. Imagina com a altitude. É um Flamengo que tem um elo mais frágil no seu sistema defensivo ali pelo lado esquerdo, entre o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Os adversários costumam vir para aquelas inversões, aqueles cruzamentos buscando a segunda trave nas costas do Ayrton. Então isso tudo vai ser muito utilizado pela equipe do Bolívar. Lembrando, o Bolívar botou 2 bolas na trave, no Maracanã. Não foi nenhum Bolívar tão cauteloso em alguns momentos no Maracanã. Aqui vai tentar se fazer valer também, da altitude, da velocidade da bola, buscar muitos cruzamentos. A gente viu aí um provável time do Flamengo, não sei se vocês vão mostrar o campinho, eu até gostei da provável equipe que o Tite deseja colocar em campo. Só acho que o Flamengo ele tem que ter uma postura de controle hoje aqui. Dosar o ritmo, porque assim, não sou atleta, não sou jogador, mas cansa. Você anda um pouquinho mais rápido, você sobe uma escada, você perde um pouco do seu fôlego. Então você tem que dosar e jogar com muita inteligência. O Flamengo tem um 2-0 a seu favor. O Flamengo é uma equipe mais técnica, com mais capacidade de controlar o meio-campo. Então acho que o melhor para o Flamengo hoje aqui, no Hernando Siles mais tarde, é ter a posse de bola, controlar o meio-campo, tentar jogar um pouco mais agrupado. Se a estratégia for de um jogo mais longo, que a gente tem visto isso de uma maneira exagerada e acho que equivocada nesse time do Tite, bola longa, tentar botar velocidade só com o Luiz Araújo, explorar muito ponta, vai sofrer, vai perder a energia. Esse time tem tido muita dificuldade, sem altitude, de se manter em um nível exigente de intensidade. Imagina aqui com a altitude e também com esse problema na bola aérea, né, amigos? O Donan, a gente colocou na tela aqui um pouco enquanto você falava e a gente vai colocar de novo a escalação. Eu vou ler aqui a escalação, aí você fala se é essa que você tem na cabeça, que você imagina que vai ser o time do Flamengo para logo mais. Com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, o Adílio dos tempos modernos, De La Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos. É isso, Donan? Esse é o time, esse é o provável time que o Flamengo vai entrar em campo mais tarde.
Gosto muito da entrada do Léo Ortiz. O Léo Ortiz é hoje a disparada, a melhor opção para ser esse primeiro homem de meio campo. Vem mostrando isso no campo. A gente está falando de um jogador que foi contratado como um excelente zagueiro, mas que no momento de Copa América, a partir de uma adaptação necessária por conta dos desfalques, ele se apresentou como a melhor opção para ser o 5. Porque ele tem uma boa inteligência, uma boa capacidade de marcação nos duelos defensivos e o principal, ele qualifica o passe. Ele faz essa bola sair com um pouco mais de clareza, com mais qualidade para conduzir esse meio campo desde a saída do jogo. Então acho que o Tite, de uma maneira acertada, visando uma equipe mais técnica, uma equipe para controlar mais o meio campo, preencher um pouco mais o meio campo, vem com o Léo Ortiz. Né? Ele tem duas opções aí também. Provavelmente vai com o Ayrton Lucas. Vai explorar o Ayrton Lucas. Tem que ter muito cuidado porque o Ayrton Lucas ele é um jogador muito forte ofensivamente. Ele tem essa vocação, mas, ao mesmo tempo, é um jogador que tem problemas defensivos. O Bolívar pode explorar isso aqui. Ele teria, por exemplo, uma opção, pensando em bola aérea, de elevar a estatura. Botar o Léo Pereira como lateral base, um lateral um pouco mais defensivo, e colocar o Davi Luiz. E acho que a grande dúvida que a gente pode debater, amigos, é Carlinhos ou Bruno Henrique? Ele coloca o Carlinhos, acho que priorizando para ter um 9, para ter um jogo aéreo, para ter um cara para jogar de costas, né, para tentar sustentar essa bola numa bola longa. A gente sabe que o time do Tite, em vários momentos, exagera muito nessa bola longa, mas isso pode ser cansativo se você não conseguir reter a bola. E ele tem a possibilidade de vir com o Bruno Henrique, que aí você teria mais movimentação, junto ali com o Luiz Araújo, e mais qualidade. Eu acho que o Tite, nesse ponto, tem pensado em algo que costuma acontecer com equipes bolivianas em grandes enfrentamentos. Até conversando aqui com torcedores, jornalistas bolivianos, normalmente a partir do minuto 70, no segundo tempo, os times bolivianos baixam muito a intensidade. Então, o Tite pode estar guardando o Bruno Henrique bem fisicamente, é um jogador que não tem conseguido ter muita sequência, para ser essa arma no segundo tempo. Para ser um jogador decisivo no segundo tempo, com a velocidade que ele tem, com a capacidade de decisão que ele tem. Mas acho que, no geral, é uma boa escalação. Eu só não iria no 4-2-3-1. Eu não colocaria o Gerson muito pelo lado, não. Eu iria no 4-4-2, com Luiz Araújo e Carlinhos mais à frente. E aí você preenche mais o meio campo com Ortiz, Pulgar, De La Cruz, né, acho que eu até me esqueci. Ortiz, Pulgar, De La Cruz e o Gerson. A ideia do Donano 4-4-2 faz sentido num aspecto importante. Você deixa o Carlinhos na frente, digamos que seja Carlinhos e Luiz Araújo na frente. Você deixa o Carlinhos e o Luiz Araújo um pouquinho mais à frente no posicionamento, porque o Bolívar tende a tentar te empurrar o Flamengo. Porque o Bolívar vai para um abafa, vai para uma pressão, tudo. Se o Flamengo recua muito, volta muito, mesmo a linha no 2-3-1, a linha de 2 e a linha de 3 acabam voltando muito para proteger, porque daí os pontas seriam Gerson e Luiz Araújo, teriam que voltar para dar suporte para o lateral. Já imaginando que vai vir muita bola cruzada, quando recupera a bola, tá o Carlinhos lá na frente sozinho, e o Luiz Araújo e o Gerson já nem tem esse fôlego todo. O Luiz Araújo tem 2 quilômetros de campo ali para correr para chegar no suporte ao atacante. A vantagem do Carlinhos em relação ao Bruno Henrique, sobretudo em cenário de começo de jogo, é um cara que tem um corpo bom, você faz a bola chegar nele e ele segura a bola. Ele vai fazer com que você ganhe tempo com a bola no seu campo de ataque. É o que o Tite prefere. Só que, se ele ficar sozinho, ele vai perder a bola. Até porque o Carlinhos, ele também não é um Mbappé que pega a bola e ninguém vai pegar. Não, o Carlinhos tem suas limitações, então vai perder. Se tem o Luiz Araújo geograficamente perto dele ali, o Carlinhos tem com quem trabalhar um pouquinho para sustentar essa bola um pouco na frente por alguns minutos ali, para ganhar tempo no momento de pressão do Bolívar. E a linha de 4 atrás fica bem composta, com os 2 laterais tendo suporte de outros 2 meias logo à frente dele. Acho que um 4-4-2 cairia melhor para o cenário do jogo, imaginando o Bolívar tentando fazer uma pressão, tentando jogar muito pelos lados e imaginando que você não vai poder fazer o jogador ficar correndo o campo todo os 90 minutos. O Donato trouxe algumas coisas interessantes. Uma delas, que ele falou, o pessoal conhece os times bolivianos, muitas vezes, a partir dos 70 minutos, cai um pouco a intensidade dos times bolivianos mesmo em casa, e de repente pode guardar o Bruno Henrique, só tem que saber quanto vai estar o jogo, até os 70. Se o Flamengo vai conseguir segurar esse ímpeto, essa ofensividade que os bolivianos normalmente apresentam. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu achei interessante, ele dizendo que
De repente, a estratégia do Flamengo pode ser segurar a bola, tocar a bola, ficar mais com a bola. Se conseguir, é lindo. Mas a maioria das vezes é muito difícil mas o Bolívar... você ficar com a bola, porque quem fica com a bola normalmente são eles. O Bolívar vai morder para recuperar essa bola e acelerar o jogo. E aí a recomposição do Flamengo é uma coisa que pode ser a preocupação do Tite. Porque é um time que, na recomposição, quando alguns times... A gente viu contra o Botafogo, óbvio que a gente tem que colocar aqui em consideração que era um time, né, muito mexido, mas a recomposição do Flamengo, quando precisa engatar ali para recuperar em velocidade, é difícil, não é só a bola aérea. É um time que tem tido uma certa dificuldade nessa velocidade para recompor. E aí você coloca a altitude, o peso da bola, a direção que ela toma, tudo isso são contextos ali. Os 20 primeiros minutos acho que vão ser fundamentais para saber como é que vai ser ali essa pressão inicial do Bolívar. Para mim, a grande referência para o Flamengo é a postura que o Internacional teve no ano passado jogando contra o Bolívar pelas quartas na Libertadores. A identidade do time do Kudê era ter posse de bola e acelerar muito o jogo. E ali marcar na frente, inclusive. Fazer pressão na frente. E ali o Kudê sabia que era impossível manter a identidade, manter a filosofia que ele gosta para o time. Então ali ele abriu mão de todos esses valores que são caros para a ideia do Kudê e assumiu uma forma de jogar que é ter... Muita gente critica algumas equipes quando tem aquela posse de bola estéril, que não é objetiva. A posse de bola sem objetividade na altitude vale ouro, porque ali justamente... Isso deu não. É o relógio correr, é o relógio segurar. Então, mas que muitos times acabam caindo na armadilha de, quando conseguem ter a bola, quando conseguem respirar, acelerar logo. O Flamengo não tende a acelerar, até porque tem a vantagem. E o principal o Bolívar vai ter mais posse de bola. Isso é normal. Agora, o que não pode acontecer é o Flamengo, em algum momento também, cair em outra armadilha, que é fazer uma pressão média e aos poucos ir subindo. Porque é justamente uma estratégia que os times bolivianos usam de atração do adversário e para pegar o time desguarnecido, porque não vai conseguir correr para trás na altitude. Então, é deixar o Bolívar ter a bola quando tiver... começar a marcar depois, perto da intermediária, ali para cercar os chutes de longa distância, evitar alguns cruzamentos e não ter a postura que o Flamengo teve no começo do jogo pela fase de grupos, que foi deixar o Bolívar cruzar muitas bolas. Então, se cercar ali para evitar esses cruzamentos, já que o Bolívar fez um gol contra o Flamengo no começo da partida, justamente na bola aérea. O Chico da Costa não está mais, mas explorando muito esses cruzamentos pelo lado. Então, e ali o Inter soube jogar com a altitude, muito na parte logística, de chegar no momento, não ter esse tempo de ambientação, e principalmente de dar ao Bolívar a posse de bola e, quando tinha a bola, acelerando raramente, chegou a gol, administrou. O Ener Valencia estava em grande fase e fazendo gols ainda. Faz tempo que ele parou. E o Rocher também pegou uma barbaridade. O Rocher foi bem naquele jogo, hein? O Rocher, pra mim, foi o melhor jogador daquele... O Rocher pegou muito ali, hein? Mas todo goleiro será exigido na altitude. Não vai ser diferente com o Rossi. Também vai trabalhar bastante, eventualmente. Não vai dar para bloquear todos os chutes, mas a postura que o Inter teve de saber ali reconhecer a limitação que a altitude impunha, o Flamengo também precisa ter. É ter humildade também para jogar na altitude. Diga, Donan, você queria dar um pitaco aí. Não, é jogar com inteligência, exatamente isso. Quando eu falo em ter controle do meio campo, não é uma equipe que vai ter 70% de posse de bola que vai marcar alto aqui. Não é possível isso, né, com altitude, né? Você vai deixar os jogadores exaustos em um momento que esses jogadores já estão com uma energia muito abaixo em condições naturais. Jogar com inteligência, principalmente, a Natália toca em um ponto, esse Flamengo, ele tem demonstrado em alguns momentos problemas na recomposição, por exemplo, porque em alguns momentos, a gente está falando de uma fase ruim coletiva do trabalho do Tite, ele está sendo muito contestado, a equipe está muito espaçada. Isso não pode acontecer aqui. O Flamengo precisa jogar com uma ocupação de espaço com aproximação. E aproximação com e sem bola. Vai cozinhando o jogo com inteligência, jogadores próximos, trocando passes, sempre próximos também para você ficar bem posicionado, dosando energia na marcação, tentar evitar os cruzamentos. O Bolívar vai tentar chutar de média e longa distância, cruzamentos buscando ali, por exemplo, o Oviedo, que é o jogador que chegou aqui, o paraguaio,
para substituir o Chico da Costa, né? E tem uma outra situação importante também, né? O Bira falou sobre De La Cruz e Gerson. São dois dos jogadores mais talentosos da equipe do Tite e mais decisivos. E são jogadores com muita energia, com muita capacidade de pressionar. Principalmente o Gerson, né? Ele virou a chave com o Tite. E o De La Cruz, ele é um motorzinho desse meio campo. Só que são dois jogadores, para quem tem acompanhado o Flamengo, nessa sequência insana de calendário brasileiro, a gente tem visto um desgaste muito grande desses dois jogadores, que hoje serão importantes para pisar na bola, a experiência, a qualidade para chegar à frente, para tentar algum tipo de criação e fazer essa conexão de meio campo e ataque. E aí, olhando para o banco, o Tite não tem muitas opções. Então, são alguns problemas aí, né, que o Tite tem para administrar. Hoje aqui é jogar com inteligência. Acho que com esse time o Flamengo tem condições, sim, de se classificar. Ainda é uma equipe forte, vai depender muito da postura adotada. E só para passar a informação sobre o Bolívar está concentrando no nosso hotel. Chegou ontem de noite, né, jogou na segunda-feira, empatou com o San Antônio, né, Santo Antônio, 0-0, poupando vários jogadores, né, na segunda-feira pelo campeonato local. E confia muito, principalmente, em Bruno Sávio, o brasileiro que jogou no Guarani, que tem sido muito decisivo. Oviedo, Fábio Gomes, que jogou no Galo, jogou no Vasco também. E no Ramiro Vaca, que é um jogador de seleção boliviana. Mas o Bolívar, ele não vai ter dois jogadores muito importantes. Patito Rodrigues, nosso querido Abel lembra bem. Aquele? Né, jogou no Santos. Jogador Aquele Patito Rodrigues, Abel. Ele aqui é um jogador bom menino, hein? Decisivo, importante. Ele está no departamento médico. Aqui no contexto do Bolívar faz muita falta. E o Chico da Costa, né, o Francisco da Costa, o brasileiro, foi para o Cerro Porteño. Era um jogador muito forte no jogo aéreo, artilheiro, camisa 9. O Bolívar trouxe o Oviedo para ser esse substituto. A melhor versão do Bolívar, principalmente na fase de grupos, foi com o triângulo, o trio, Patito, Bruno Sávio e também o Chico da Costa. Então tem essa carência também de uma equipe que perdeu um pouco de poder de fogo na frente, mas vai tentar manter a invencibilidade. O Bolívar não perdeu jogando dentro de casa nessa temporada aqui no Hernando Siles, amigos. Para finalizar a participação do grande Donan conosco no F360, Bira, você sabe que eu admiro as pessoas com personalidade e até uma certa marra. Porque gosto. o Bira falou... O Bira não. O Donan disse o seguinte: o Bolívar está no nosso hotel. Não, eles é que estão no hotel do Bolívar. Bolívar lá em La Paz, isso que é personalidade, isso que é marra. Não, mas agora, para demonstrar essa personalidade, o Donan... Calma, não. Isso peraí, aí, eu vou chegar aí. Peraí. Calma, vou chegar aí. Você sabe que o Donan... Nós vamos rodar a imagem do Donan ontem no Sport Center. A passada de jogador, você vai ver. Roda a imagem aí que ele deu uma corridinha. A passada de jogador. Olha lá. O estádio ali é o Mas fundo, hoje ele hein? tá de cinto? Aí, olha lá. Vai dar uma voltinha gloriosa. Segurou a calça para a calça não cair. Sensacional. Passou bem, pegou o microfone de volta, a Duda estava com ele. Aí, os caras aqui no meu ouvido, produção, não, fala para ele correr de novo, que ele tá na pista do atletismo. Breler também tá... Não, mas Já volta, inclusive. Eu não vou falar isso. Mas é uma Eu acho que eu ele não fez gosto... proposital Olha aqui. esse lugar. Eu não gosto de brincar com coisa séria. Então, se o cara passar mal... foi o Abel que provocou. Então, fica quietinho aí. Não. Então, assume você, vai. Dou a palavra pra você. Fala aí, vai. O Donan é um cara multitarefas, um cara multiesportivo. O Donan é futebol, Nadador? atletismo, Por que ele escolheu a remo. pista pra ficar ali, pra No entrar? atletismo, Ao nível do mar. No atletismo, o Donan é um braço. Ele manda Eu bem. não posso Então entrar fala. no gramado, gente. E aí, dona, você vai correr de novo? Não é melhor ficar Vocês quietinho? querem que eu corra? Vocês querem? Não, Você que sabe. testar a pista. Ver pra como você tá se tá. sentindo. Então vamos lá, vai. 100 metros. Eu tô bem. Eu vou 100 dosar metros energia, sem vou dar aqui o barreira. microfone pra minha querida Fernandinha. Calma, só um instantinho. Meu Deus do céu. Vai segurando Oi. as calças de novo. Ó. Olha o arranque. Ô, produção, manda um cinto pro rapaz, produção. Vai atropelar a senhora Quase aí. atropelou a madame ali. Agora é no salto. Meu Deus do céu. É melhor... Não faz isso não. Rapaz. Chegou inteiro. Incrível. Ô, Tite, eu já te avisei.
Tite, se você quiser. Ali está o banco de reservas do Flamengo, ó. Segundo banco ali, o Tite, nosso querido Adenor, vai estar ali com os jogadores reservas do Flamengo. Se ele precisar de um atleta para jogar no segundo tempo, Se precisar tô de aqui. Bateu o recorde. 100 metros. Depois dessa, eu tenho Tá que complicado. Depois de ver esse desempenho de Donan nessa pista, eu tenho que chegar pro Noah Lyles e falar World Champions of Waters. Se não ganhou do Donan, não é campeão do mundo. Não, mas não. Amigo, Bateu o recorde. 3 vai minutos. respirar. Mas cansa, hein? Vai descansar, que você tem muito trabalho cansa. ainda. Come uma saltenha, hein? Para. Come uma saltenha. É Toma um café da chazinho. manhã. Saltenha é café da manhã. É bom com colher. Saltenha? O Bira é nosso Parece nome de cerveja? sommelier de... Porque é de Salta, né? Mas assim, Ah. a saltenha é uma empanada boliviana, mas que tem até um caldinho com carne, assim, você come com colher, assim, que massa de milho. Apimentado? Bom, apimentado. Cuidado. Melhor não, dona. Não entra nessa. Melhor não. É bom. Não entra nessa. Você sabe que complica. Obrigado, dona. Bom trabalho, amigo. Grande abraço para vocês, ótimo programa, abraço ao Fã de Esporte. Vamos acompanhando aqui durante o dia, na programação, toda a repercussão aí de Bolívar e Flamengo. Eu tô cansado, hein? Preciso Vocês beber uma ficam água. pedindo pro cara correr aí. Consegue nem falar agora. Viu, dona Natália? Agora tá indo. Brenner tá indo agora. Vocês ficam provocando, o cara não consegue nem falar. De oxigênio O cara pra tá ele. lá com tá com cilindro lá Eu de tô bem, oxigênio? tô bem. Boa, valeu, grande dona. Tô bem, tô E não só o Michael vai chegar, o Flamengo está tentando a contratação de Carlos Alcaraz, um jogador que inicialmente o Southampton topou vender para o Flamengo por 18 milhões de euros, depois voltou atrás e pediu 25 ou o envolvimento de jogadores na negociação, Vitor Hugo ou o zagueiro Iago, que é destaque do Sub-20. O Flamengo no primeiro momento não topou, mas agora, pela urgência da situação, o Flamengo topa envolver o meia Vitor Hugo e pagar 18 milhões de euros, o que mostra mais um erro da diretoria do Flamengo, porque recentemente o Flamengo recusou propostas milionárias pelo meia Vitor Hugo, o que eu achei um erro. E agora está estudando a possibilidade de envolver o jogador nessa negociação para contratar Carlos Alcaraz junto ao Southampton, jogador de 21 anos, meia, que faz várias funções no meio de campo. Mas, tá vendo qual foi o erro da diretoria? Foi não ter vendido o Vitor Hugo anteriormente, poderia ter vendido. Agora quer pagar 18 mais o Vitor Hugo pelo meia Carlos Alcaraz do Southampton. E aí eu quero saber de vocês gostam desse nome? Aprovariam a chegada desse jogador? Podem opinar à vontade. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, gostei, comentários e compartilhe. Estará nos ajudando. Até o próximo vídeo com a vitória do Mengão.